Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à sexta aula da nossa série de aquecimento. Já se foram 5 aulas, e se você chegou na sexta aula, eu quero te dar os parabéns pela sua dedicação. Faltam a sexta aula e mais 4, então faltam 5 aulas com essa, e eu tô aqui para te ajudar a conquistar a sua aprovação em medicina, tá? Meu nome é Bruno Werneck, eu sou engenheiro formado pelo ITA, e eu criei um método de estudo que é pautado na resolução de questões, e hoje a gente vai aprofundar mais sobre isso, e que te ajuda a passar em medicina mais rápido, com menos de um ano de estudo, estudando no seu ritmo, com foco e com disciplina, e principalmente sem perder tempo com assuntos que você já sabe. Na aula de hoje, o meu objetivo é te ensinar como usar a matemática para passar em medicina. E eu preparei muitas informações importantes aqui, né? Primeiro eu vou te mostrar por que a matemática é um diferencial importante. Depois eu vou te mostrar como que você vai fazer para tirar mais de 900 em matemática no Enem, quantos acertos você precisa fazer, né? Por que tem algumas pessoas que têm mais acertos que as outras e tem uma nota menor. A gente vai falar um pouco sobre isso. Vou te mostrar como que funciona o processo de aprendizado de matemática e vou te dar um passo a passo que você pode começar a aplicar hoje na sua vida para adquirir o hábito de estudar por resolução de questões e para ficar fera em matemática, que é o mais importante. Tá bom? Mas antes da gente começar a aula, eu quero te convidar para se inscrever no canal, ativar as notificações para você receber as próximas aulas e os próximos conteúdos, compartilhar esse conteúdo com outra pessoa que você sabe que precisa dele, né? Usar um pouco da sua generosidade para ajudar outras pessoas. E se você tiver alguma dúvida, você pode escrever aí, tá bom? Se você estiver assistindo pelo YouTube, pode escrever nos comentários. Se você estiver assistindo pelo Instagram, mesma coisa. Segue o perfil, compartilha esse conteúdo, marca uma pessoa que você sabe que vai gostar desse conteúdo aí nos comentários, porque vai ajudar essa pessoa, tá? E se você tiver alguma dúvida mais específica sobre metodologia de estudo, sobre como passar em medicina, como desenvolver rotina de estudos e sobre como aprender matemática, que é o caso da aula de hoje, pode mandar no direct que a gente vai te ajudar também, tá bom? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Bruno, por que a matemática é tão importante? Você falou que a matemática é importante, que a matemática é um diferencial. Deixa eu te mostrar uma informação que eu tive acesso aqui. Bom, antes de te mostrar, vou te mostrar a informação toda, mas eu tive acesso a uma pesquisa que é feita com aprovados em medicina na Universidade Federal de Minas Gerais. Vários alunos de várias faculdades fazem esse processo, fazem esse tipo de levantamento, e aqui fizeram um levantamento interessante, e neste levantamento tem várias informações, tá? Eu não sei se eu posso passar esse material para você, mas a informação que eu separei é assim: Bruno, eu separei para você qual a importância da matemática no Enem, especialmente para quem quer passar em medicina. Olha só essa informação aqui. Presta atenção. Eu peguei a turma da ampla concorrência. Você vai ver que aqui é a tabela da ampla concorrência. A classificação dos candidatos, e aqui não tem só os primeiros candidatos, né? Você tem os últimos candidatos, o que foi chamado 150, 160. Classificação e lista de espera. Teve aqui cadastro de reserva, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, 12º, enfim. E aqui nessa tabela tem todas as notas do Enem, ó. A nota que a pessoa tirou e a quantidade de acertos. Então tem a média geral. Você vê que na ampla concorrência, para passar em medicina na UFMG, você precisa de mais de 800 pontos, né? De mais de 800 pontos. E você olha aqui na lista de questões de... Olha que interessante. Em português, linguagens, a pessoa que teve 40 acertos fez 755 pontos, né? Em humanas, 40 acertos, 753. Em natureza, 40 acertos, 752. Agora vamos ver matemática. Vamos pegar alguém que teve 40 acertos aqui em matemática. 40 acertos, 890. 890. E aqui nessa lista você vê a nota de matemática e o número de acertos de vários alunos. Então você observa que mesmo uma pessoa que tirou 37 já fez mais de 800 pontos. Eu estou falando de ampla concorrência aqui, tá bom? Mas a nota nas outras categorias vai ser a mesma. Vai ser a mesma lógica, não tem peso, né, para quem é de uma outra categoria diferente de ampla concorrência. Tem a questão das regras de acesso à faculdade. O fato é, e olha a nota que a galera tira em redação. Eu nem vou falar de redação hoje, mas vamos aqui para matemática. Você observa que para passar em medicina,
a galera faz naturalmente, normalmente mais de 800 e algo em torno dos 40 acertos. A maioria faz mais de 40 acertos. O que isso significa? Significa, quer ver? Vamos ver aqui. Olha só que interessante. Duas pessoas tiveram 41 acertos e uma foi 894 e outra foi 868. Por que isso acontece? E outra aqui, ó, 41 acertos e 944. O que é? Foi mais pontos do que alguém que teve 43 acertos, que foi 928. Por que isso acontece? Eu já vou te falar. É o lance da coerência pedagógica. Eu vou falar daqui a pouco. Mas o que é importante na matemática? A matemática, no Enem, ela é uma nota que faz muita diferença na sua média final. Por quê? Com o mesmo número de acertos, 40 acertos das outras disciplinas, você pode ter uma nota muito acima de 800. Você pode ter uma nota, tem gente que teve 40 acertos e que a nota em matemática foi 907. Bruno, por que tem tanta diferença assim de nota para o mesmo número de acerto? É a coerência pedagógica. O que é coerência pedagógica? É você acertar as fáceis, as médias e eventualmente errar as difíceis. Isso chama coerência pedagógica. O que é incoerência pedagógica? É você errar a questão fácil e acertar a questão difícil. O Enem considera que você chutou e te pontua pior, entendeu? Pela incoerência pedagógica. Então, essa galera que fez 40 acertos e tirou mais de 900, quer dizer que essa galera errou questões difíceis, mas acertou as fáceis, acertou as médias. Ah, Bruno, mas errou todas as difíceis? Não, deve ter errado uma, ou duas, ou três, talvez. Mas teve uma coerência pedagógica alta. Esse não é o tema do nosso vídeo. O tema do nosso vídeo o tema da nossa aula é a matemática é diferencial para quem quer passar em medicina. Então, por isso a matemática é tão importante. O que isso significa? Significa que para você tirar mais de 900 em matemática no Enem, você tem que começar a falar em 40 acertos. Olha aqui, 40 acertos, 907. Vamos procurar aqui um outro 40 acertos, 890. Com 41 acertos, você pode garantir uma nota que é acima de 940, né? Com 41 acertos, também teve 894, 868. Muito incoerente do ponto de vista pedagógico. Fato é que para passar em matemática, para tirar mais de 900 em matemática no Enem, você precisa, anota aí, 40 acertos com muita coerência pedagógica, ou 41, 42, 43 acertos. É muito difícil ter incoerência pedagógica com 42, 43 acertos, né? Exceto quando a pessoa erra para passar a questão para o gabarito, esse tipo de coisa. Então, para você, segundo tema da nossa aula, segundo tópico da nossa aula, para eu tirar mais de 900 em matemática no Enem, eu preciso obrigatoriamente de mais de 40 acertos. Então você tem que trabalhar para fazer mais de 40 acertos. Bruno, como que eu vou aprender matemática? Como que eu vou fazer 40 acertos em matemática se eu tive dificuldade em matemática a vida inteira? Se eu, sei lá, fui traumatizado por um professor de matemática que me desrespeitava, que era muito agressivo, enfim, tem casos até piores que eu não posso mencionar aqui, que esse vídeo pode ser até cancelado, essa aula pode ser até suspensa. O que você tem que entender? Na matemática, um conteúdo depende do outro. O que isso significa? Significa que aprender matemática é como se você estivesse construindo um prédio, tá? A pergunta que eu te faço é, tem como você construir um prédio de 10 andares se o quinto andar está com defeito? Não, esse prédio vai cair, ou talvez você nem consiga construir os próximos andares acima do quinto. O que você tem que fazer? No prédio você nem consegue construir, né? Mas na matemática você consegue avançar na escola, você consegue passar de ano, você consegue tirar nota, mesmo que você tenha o que a gente chama de lacunas no conhecimento, tá? Lacunas no conhecimento. O que você tem que fazer? Você tem que voltar lá atrás na sua lacuna de conhecimento e preencher essa lacuna. E tudo vai andar mais rápido. Bruno, onde é que estão as minhas lacunas no conhecimento? Em geral, as nossas lacunas no conhecimento estão no Fundamental 2, que é quando a gente começa a aprender regra de 3, a gente começa a aprender regra de 3 composta, a gente vai aprender um pouquinho mais de geometria plana, a gente aprende um pouquinho mais de funções. É nessa época dos estudos que estão as nossas lacunas no conhecimento. O que você tem que...
que você tem que fazer? Você tem que voltar lá nessa matéria, fazer exercícios, anota isso, que é importante, estou te dando um processo agora. Fazer exercícios de matemática do Fundamental 2 e identificar o que você não sabe, como? Pelas questões que você erra e aprender o assunto daquelas questões. Bruno, onde estão as principais dificuldades? Frações é um assunto que as pessoas têm dificuldade, porque se você não aprende frações, fica difícil aprender regra de 3, razão e proporção, que é a regra de 3, porcentagem, né? Regrinhas básicas de potenciação que te impedem de aprender juros compostos. Né? Então, tudo isso são conteúdos do Fundamental 2 que você precisa voltar lá atrás e aprender. Bruno, mas eu já terminei o ensino médio, no meu cursinho nem dá aula do Fundamental 2. Eu sei que não dá aula do Fundamental 2 no seu cursinho. Por quê? Porque já tem gente ali fazendo cursinho há 2, 3 anos. Se ele para, o professor de matemática para ensinar uma matéria que uma porcentagem, sei lá, 20% da turma não sabe, os outros 80% ficam com raiva. Vão reclamar e o professor é mandado embora. Essa é uma das vantagens de você estudar online, né? Que você pode estudar no seu próprio ritmo. Inclusive aqui no quadro a gente tem um curso de matemática básica, que é só matemática do Fundamental 2, que cai no Enem para te ajudar a se desenvolver, tá? E olha, presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Eu devia ter te falado isso no início. A matemática, ela não é importante só porque ela sobe a sua nota em matemática no Enem. Ela também é importante porque ela te dá raciocínio lógico, ela te ajuda a pensar com mais clareza, ela te ajuda a pensar mais analiticamente. E isso contribui para o seu aprendizado de todas as disciplinas. Bruno, mas não é só de física e química, que são de exatas, não. Raciocínio lógico serve para tudo, para você fazer uma análise de texto numa prova de linguagens, para você eliminar alternativas numa prova de humanas, entendeu? Para você analisar dados numa prova de geografia, geopolítica, de geoeconomia, nem sei se fala de geoeconomia, né? De economia. Enfim, a matemática te ajuda a desenvolver em todas as áreas. Muita gente ficou traumatizado com matemática e agora eu vou te ensinar a resolver esse problema. Bom, eu já falei em outros vídeos que quando a gente resolve questões, o nosso sistema de recompensa é ativado. Resumindo, quando você resolve problemas, o seu sistema de recompensa é ativado e ali quando você tem em algum momento desse processo, não vou aprofundar aqui, a liberação de dopamina que está associada ao prazer e tal, à realização. O que é isso? Você resolver um exercício de matemática é muito parecido com fazer ponto num jogo de videogame, com receber uma curtida numa rede social, receber um comentário, receber um feedback positivo, um reforço positivo. Por quê? Resolver problemas ativa o seu sistema de recompensa e a matemática é diferente. Bom, eu não vou aprofundar em sistema de recompensa aqui, mas o lance da matemática ser uma recompensa variável, que você pode acertar e errar a questão, deixa o engajamento com matemática ainda maior, principalmente porque a gente acaba acertando mais do que erra, tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que criar o hábito de resolver questões de matemática. Como que você cria esse hábito? Da mesma forma que a gente cria qualquer tipo de hábito, é praticando o hábito, é uma questão de decisão. Eu estava conversando com a minha esposa hoje e eu vi uma estatística dessa mesma pesquisa que mostra que menos de 1%, deixa eu ver se eu acho essa estatística aqui para te mostrar. Eu vou te mostrar essa estatística aqui. Aqui, ó, olha só essa estatística que interessante. Qual é a maior dificuldade no pré-vestibular? Só 1% que fala que é procrastinação. E eu estava conversando com a minha esposa e ela falou assim, realmente, antes de passar no vestibular, eu já tenho que ter resolvido esse problema de procrastinação. E como que resolve? Você tem que dar um basta e tomar uma decisão, não vou procrastinar mais. Quando que a gente toma essa decisão? Quando a gente vê que a nossa vida não está andando. A nossa vida não anda e a procrastinação não deixa a nossa vida andar, né? Como que você vai resolver esse problema da procrastinação na matemática? Você vai fazer uma regra, tem um negócio que chama progressão aritmética, né? O primeiro termo da progressão aritmética, anota aí, progressão aritmética, 5, razão, 5. E o período entre o incremento de razão, você vai colocar 2 semanas. O que é isso? Você vai começar hoje
a resolver 5 exercícios de matemática todos os dias. Acordou, resolve 5 exercícios de matemática. Primeira atividade do dia de estudo, resolver 5 exercícios de matemática. 5 exercícios, você vai resolver em 10, 15, no máximo 20 minutos. Com o tempo você vai acostumar. Coloca um limite de 2 semanas para você acostumar. Quando completar 2 semanas de você resolvendo pelo menos 5 exercícios de matemática todos os dias, sobe para 10. Mais 2 semanas, sobe para 15. Mais 2 semanas, sobe para 20. Ou seja, depois de 2 meses, você já está resolvendo 20 exercícios de matemática por dia. Dá mais 2 semanas e sobe para 5. Você vai passar praticamente 9 meses resolvendo 25 exercícios de matemática por dia. A gente está falando de 25 vezes 5, mais de 100 exercícios de matemática por semana, 125 exercícios de matemática por semana. Se você fizer 125 exercícios de matemática por semana ao longo de 30 semanas, a gente está falando de 3.750. 125 vezes 3, 375. Vezes o 10 do 30, 3.750 exercícios de matemática. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. A maioria dos seus concorrentes não faz isso. Você vai passar. Mas você tem que confiar em mim e fazer aumentar de 5 em 5 a cada 2 semanas. Bruno, eu já estou muito animado. Tenta aumentar 2 exercícios de uma semana para outra. Não tenta fazer tudo de uma vez, entendeu? Porque senão você tem uma estafa mental, é tipo corrida. Não adianta você, é muito melhor você fazer 20 exercícios de matemática de segunda a sexta todos os dias do que deixar para fazer 100 exercícios de matemática na sexta-feira. Você vai aprender muito menos fazendo 100 num dia só e vai ser muito mais cansativo, tá bom? Então segue essa lógica que eu te falei. Você já viu que matemática é importante porque é a única que dá para subir sua média consideravelmente no Enem, né? Com 40 e poucos acertos, você já faz mais de 900 pontos. Eu já te mostrei que com esses 40 e poucos acertos você faz mais de 900 pontos no Enem. Falei que matemática, mostrei também que matemática é importante para você aprender as outras disciplinas. Te expliquei que aprender matemática é igual construir um prédio. Você não consegue construir o prédio todo sem garantir que todos os andares estão bem feitinhos. E te dei um passo a passo de fazer 5 exercícios de matemática por dia, aumentar 5 exercícios a cada 2 semanas para você desenvolver o hábito de estudar matemática. Se você fizer isso, você vai passar, tá bom? Segue, confia e se você tiver alguma dúvida, manda uma mensagem no direct, que até a gente responde até mais rápido, tá? Pega essa aula, compartilha com outras pessoas, usa a sua generosidade, porque você vai ajudar outras pessoas e você vai ser ajudado, vai ser ajudada também, tá bom? Um grande abraço, ótimos estudos para você e eu vejo você nas próximas aulas da nossa playlist. Até logo, tchau!